Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui vendo os espíritos sofredores. Vamos ver agora o Príncipe Oran, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor que se apresenta sob o nome de Oran, anteriormente príncipe russo. Pergunta: quereis nos dar alguns detalhes sobre a vossa situação? Resposta: bem-aventurados os humildes de coração, o reino do céu lhes pertence. Orai por mim. Bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem para passarem suas provas numa posição modesta. Não sabeis vós todos que a inveja devora, a qual estado está reduzido um daqueles a quem chamais os felizes da terra. Não sabeis as brasas ardentes que acumulam sobre sua cabeça. Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna. Que o Senhor me permita a mim, orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que esmaguei com a minha tirania os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho. Repeti esse nome sem cessar, para que jamais vos esqueçais que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, abusei do poder e do favor dos quais gozava. Fui duro, cruel para os meus inferiores que deveriam curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis para mim a nobreza, as honras, a fortuna e sucumbi sob o peso que tomei acima de minhas forças. E aqui a gente vê que é um erro normal entre os orgulhosos de acharem que receber um peso acima das forças. Isso não é verdade. Todos nós temos, como diz o ditado, o frio de acordo com o nosso cobertor. E aí nós vemos uma nota aqui do Kardec. Os espíritos que sucumbem geralmente são levados a dizer que tinham uma carga acima de suas forças. É um meio de se excusar aos próprios olhos, né, de se desculpar aos próprios olhos, e ainda um resto do orgulho, né, uma prova que ainda tem um orgulho muito forte. Eles não admitem haver falido por suas faltas. Não, Deus não dá a ninguém acima do que pode carregar. Não pede a ninguém mais do que se possa lhe dar. Não exige que a árvore nascente carregue os frutos daquela que tem todo o seu crescimento. Então, a árvore que está começando, ela vai ter pouquinhos frutos, porque é o peso que ela vai poder suportar. Uma árvore enorme e frondosa vai ficar carregada de frutos. Por quê? Porque ela pode suportar aquele peso. Deus dá aos espíritos a liberdade. O que lhes falta é a vontade. E a vontade depende só deles. Com a vontade, não há inclinações viciosas que não se possam vencer. Mas quando se compraz numa tendência, é natural que não se façam esforços para superá-la. Então, uma tendência de orgulho, de vaidade, e aí se compraz com tudo isso, né? Tá ali no quentinho, não vai fazer esforço nenhum para mudar. Vamos lembrar a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é muito difícil realizar uma mudança, e os espíritos respondem não. Não é não, é muito fácil. O que nos falta, o que falta para nós, é vontade. Eles colocam o que lhes falta, né? Eles como espírito falando conosco, o que falta para nós encarnados é vontade. Vontade verdadeira. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos, é só ir na playlist. Não é necessário, portanto, tomar senão a si as consequências que disso resultem.
todas as nossas situações são responsabilidades nossas. E nós temos que assumir essas responsabilidades e assumir as suas consequências. Pergunta: tendes a consciência de vossas faltas? É um primeiro passo para a melhoria. Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque agarrados ainda à humanidade de sua última existência, não percebem as sensações morais. O meu espírito está desligado da matéria, e o sentimento moral aumentou de tudo o que as sensações cruas físicas tinham de horrível. Pergunta: entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Resposta: sei que não serão eternos. O fim não o vejo ainda. Me é necessário antes recomeçar a prova. Pergunta: esperais recomeçar logo? Resposta: não sei ainda. Pergunta: tendes a lembrança de vossos antecedentes? Eu vos pergunto com um fim instrutivo. Resposta: sim. Teus guias aí estão e sabem o que te é necessário. Vivi sob Marco Aurélio. Ali, poderoso ainda, já sucumbi pelo orgulho, causa de todas as quedas. Depois de errar por séculos, quis experimentar uma vida obscura. Pobre estudante, mendiguei o meu pão, mas o orgulho aí estava sempre. Uma vez, o orgulho não é algo que faz parte só de quem é poderoso, de quem é rico. O orgulho faz parte da pessoa, seja qual for a situação que ela esteja. Nós vamos ver pessoas muito ricas, simples, né? Sem orgulho, sem vaidade. E vamos ver pessoas pobres, pessoas às vezes em situações extremamente difíceis e que são extremamente orgulhosas. Isso faz parte da pessoa. Pobre estudante, mendiguei o meu pão, mas o orgulho aí estava sempre. O espírito adquirir em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi a minha alma a quem mais desse, servindo para todas as vinganças, todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de honrarias, de riquezas, abafava os gritos de minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, quis na minha última encarnação recomeçar uma vida de luxo e de poder, pensando dominar os escolhos, os lixos, os defeitos. Não escutei os avisos. Aqui ele está colocando um ponto muito importante, porque no plano espiritual, quando nós estamos escolhendo as nossas, ou montando o roteiro das nossas encarnações, nós temos avisos, nós temos o nosso mentor, nós temos a nossa família espiritual colocando: você ainda não tem condições para isso, diminua as coisas que você está colocando. Mas infelizmente o orgulho não deixa a gente escutar. E aí a gente vem carregado do orgulho, achando que é o máximo, e enfia os pés pelas mãos. Pensando dominar os escolhos, não escutei os avisos. Orgulho que ainda me levou a fiar no meu próprio julgamento, antes que no daqueles amigos protetores que não cessam de velar por nós. Sabes o resultado desta última tentativa. Então ele foi ali um príncipe e enfiou os pés pelas mãos. Hoje, enfim, compreendo e espero na misericórdia do Senhor. Deponho aos seus pés, aos pés de Deus, o meu orgulho vencido. E a gente vê que não está tão vencido assim, A gente vê que ele ainda está muito bem orgulhoso. Deponho aos seus pés o meu orgulho vencido
e peço-lhe carregar as minhas espáduas com o mais pesado fardo de humildade. Com a ajuda de sua graça, o peso parecer-me-á leve. Orai comigo e para mim. Orai também para que este demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam a Deus. O demônio de fogo é o orgulho. Irmãos em sofrimento, que o meu exemplo vos sirva e nunca olvideis, nunca esqueçais que o orgulho é o inimigo da felicidade, porque dele decorrem todos os males que assaltam a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. E aqui nós vemos uma nota do Guia do Médium. Tivestes dúvidas sobre esse espírito, porque a sua linguagem não te pareceu de acordo com o seu estado de sofrimento que acusa a sua inferioridade. Não temas. Recebeste uma instrução séria. Por sofredor que esse espírito seja, ele é bastante elevado em inteligência para falar como fez. Não lhe falta senão a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade ele a conquista agora e esperamos que, com a perseverança, sairá triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celeste é cheio de justiça em sua sabedoria. Leve em conta os esforços que o homem faz para domar os seus maus instintos. Cada vitória obtida sobre vós mesmos é um degrau transposto nessa escala, da qual uma extremidade se apoia na vossa terra e da qual a outra se detém aos pés do juízo supremo, Como colocando como uma parte dessa trajetória, dessa escala está na terra e a outra parte está nos planos superiores, nos planos celestiais, e a gente tem que percorrer esse caminho de aprendizado. Subi, pois, com ardor. Eles são agradáveis a vencer para aqueles que têm a vontade forte, a vontade verdadeira. Perdão. E aí nós vamos lembrar o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, onde nós vamos ver o Emmanuel explicando sobre a vontade verdadeira, a vontade que catapulta a nossa encarnação para frente, nos catapulta para a evolução. Essa é a verdadeira vontade. Olhai sempre para o alto, para vos encorajar, porque infeliz daquele que se detém e olha para trás. E então, atingido pelo deslumbramento, o vazio que o cerca o apavora. Acha-se sem força e diz, : de que serve querer avançar ainda? Tão pouco fiz do caminho. Não, meus amigos, não olhei para trás. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar a força e a coragem para rematar a vossa ascensão. Quer dizer, usai o orgulho para fazer com que aquele orgulho faça com que a gente queira se superar, com que a gente queira melhorar, que a gente queira ser melhor. A gente usar o orgulho a nosso favor, fazer com que a gente se transforme, Como na questão, no item 121 do livro Pão Nosso, também do Emmanuel, nós vamos ver ali o monturo, onde o Emmanuel coloca que nós temos que transmutar, transformar todo o lixo que existe dentro de nós em adubo, para adubar o nosso novo semear, nossa nova plantação. Então, o orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar a força e a coragem para arrematar a vossa ascensão.
Empregai-o para dominar as vossas fraquezas e subirdes ao cume da montanha eterna. Agora nós vamos ver uma outra colocação do Espírito Pascal Lavie. Le Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito se comunicou espontaneamente ao médium, sem que o médium o conhecesse quando vivo, mesmo de nome. Abre aspas. Creio na bondade de Deus que consentirá tomar em misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri, muito sofri, e o meu corpo pereceu no mar. Meu espírito esteve sempre ligado ao meu corpo, e por muito tempo esteve errante sobre as ondas. Deus, né? E aqui tem as reticências. Abre aqui um parêntese. A comunicação foi interrompida. No dia seguinte, o espírito continuou. Fecha parênteses, abre aspas de novo. Quis permitir que as preces daqueles que deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e de incerteza em que o meu espírito estava mergulhado. Esperaram-me muito tempo e puderam reencontrar o meu corpo. No presente repousa, e meu espírito, desligado com pena, vê as faltas cometidas. Prova consumada. Deus julga com justiça, e sua bondade se estende sobre os arrependidos. Continua aqui as aspas. Se por muito tempo o meu espírito errou com o meu corpo, era porque tinha a expiar. Segui o caminho reto, se quereis que Deus retire prontamente o vosso espírito de seu envoltório. Vivei no amor dele, no amor de Deus, né? Orai, e a morte tão terrível, né? E a morte tão horrível para tantos será abrandada para vós, uma vez que sabeis a vida que vos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me de meu corpo era para mim uma terrível prova. Por isso, tenho necessidade de vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis pedir a Deus justo por mim. Eu me arrependo e espero que consinta e me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que o meu corpo foi reencontrado. Eu era um pobre marinheiro e morri há muito tempo. Orai por mim. Fecha aspas, Pascal Lavie. Pergunta. Onde fostes reencontrado? Resposta. Perto de vós. E aqui tem uma nota. O Jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o artigo seguinte, do qual o médium não podia ter conhecimento. Aqui nós temos 2 pontos, abre aspas, o artigo, né? Anunciamos que foi encontrado, no dia 6 desse mês, um resto de cadáver encalhado entre Berville e Le Havre. A cabeça, os braços e o busto estavam retirados. Todavia, a sua identidade pôde ser constatada pelo sapato ainda junto aos pés. Assim reconheceu-se que era o corpo do pescador Lavic, que pereceu no dia 11 de dezembro no barco Le Alert, arrebatado diante de Trouville por um golpe de mar. Lavic tinha a idade de 49 anos, nascido em Calais. Foi a viúva do defunto quem lhe constatou a identidade. Fecha aspas. No dia 12 de outubro, como se conversava sobre esse acontecimento no círculo onde o espírito se manifestou pela primeira vez, ele comunicou-se de novo
espontaneamente. Abre aspas aqui, de novo, a comunicação, né, do Lavic, né? Lembrando que é sempre por psicografia, sempre por escrita. Abre aspas. Eu bem que sou Pascal Lavic e tenho necessidade de vossas preces. Isso é uma coisa que a gente, no primeira colocação, que era Espíritos Felizes, eles agradeciam as preces, eles falavam das preces, mas assim com júbilo, com alegria, né, agradecendo. E a gente vê aqui, né, nos espíritos, nós vimos nos medianos, eles agradecendo e pedindo, mas aqui nos sofredores a gente vê como eles pedem, a necessidade que eles têm das preces, a importância, né, da prece como um bálsamo para acalmar, para ajudar, né, para tranquilizar esses espíritos que sofrem. Então, ele coloca aqui, eu bem que sou Pascal Lavic e tenho necessidade de vossas preces. Podeis fazer-me o bem, porque a prova que sofri foi terrível. A separação do meu espírito do meu corpo não se fez senão quando reconheci as minhas faltas. Depois não se desligara dele inteiramente. Seguia-o sobre o mar que o engolira. Orai, pois, a Deus para me perdoar. Orai a ele para que me dê repouso. Orai, isso vos suplico, que esse terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim. Tenho necessidade que Deus me tome em piedade. Fecha aspas. Então a gente vê aqui, né, assinado Pascal Lavic, o sofrimento dele ali junto ao corpo, né, que estava sendo devorado pelos peixes, estava ali no mar. Vamos para uma outra comunicação. Ferdinand Bertin. Um médium habitante do Havre evocou o espírito de uma pessoa que lhe era conhecida. Esse espírito respondeu, abre aspas, quero me comunicar, mas não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses infelizes que sofrem se aproximarem de vós. Fecha aspas. Recebeu então espontaneamente a comunicação seguinte, e aqui abre aspas. Estou num terrível abismo. Ajudai-me. Ó meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem terá a mão que socorre para o infeliz que o mar engoliu? A noite é tão negra que tenho medo. Por toda a parte o bramido das vagas e nenhuma palavra amiga para me consolar e me ajudar nesse momento supremo, porque esta noite profunda é a morte com todo o seu horror, e eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte por vir, é a morte passada. Estou para sempre separado daqueles que amo. Vejo o meu corpo, e o que provei há instantes não é senão a lembrança da horrível angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis os meus sofrimentos. Orai por mim, porque não quero mais sentir, assim como o fiz desde aquela noite fatal, todos os dilaceramentos da agonia. Aí está, todavia, a minha punição. Eu a presinto. Orai, a isso vos conjuro, né? Sempre esse pedido de socorro através da oração. Ó o mar, o frio, vou ser engolido, socorro. Tende, pois, piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos melhor a dois sobre esses destroços. Ó, eu sufoco.
As vagas, né? As vagas são as ondas, né? As vagas vão me engolir, e os meus não terão mesmo a triste consolação de me reverem. Mas não vejo que o meu corpo não está mais sacudido pelas vagas. Não, perdão, aqui eu errei na pontuação, mas não, né? Que ponto e vírgula. Vejo que o meu corpo não está mais sacudido pelas vagas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Minha pobre mãe, se pudesse imaginar o seu filho tão miserável que é na realidade, oraria melhor. Ela, porém, crê que a causa de minha morte santificou o passado. Ela me chora mártir e não infeliz e castigado. Ó, vós que sabeis, sereis sem piedade? Não, vós orareis. François Bertin. Então nós vemos aqui, né, ele pedindo as orações, e é interessante ele colocar que se a mãe soubesse como é o sofrimento dele, a mãe acha que ele é um mártir, e acha que por ele ter morrido ali afogado, ele virou um santo, e então se ela soubesse o sofrimento que ele está passando, ela oraria mais, ela oraria melhor. Mas como ela acha que ele é um mártir, ele está dizendo aqui que ela está sendo relapsa nas suas orações. Olha que colocação interessante, né? E a necessidade que esse espírito tem das orações. E aí nós vemos aqui a colocação do Kardec. Esse nome inteiramente desconhecido do médium não lhe sugeria nenhuma lembrança. Ele se disse que, sem dúvida, era um espírito de algum infeliz náufrago que vinha se manifestar espontaneamente a ele, assim como isso lhe ocorreu várias vezes. Perdão. Soube um pouco mais tarde que, com efeito, era o nome de uma das vítimas de um grande desastre marítimo que ocorrera nessas paragens no dia 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada no dia 8 do mesmo mês, 6 dias depois da catástrofe. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a tripulação, e no momento em que acreditava sua salvação assegurada. Esse indivíduo não se ligava ao médium por nenhum laço de parentesco ou de conhecimento. Por que, pois, se manifestou a eles antes que a qualquer membro de sua família? É que os espíritos não encontram em todo o mundo as condições fluídicas necessárias a esse feito. Na perturbação em que estava, não tinha, aliás, a liberdade de escolha. Foi conduzido instintiva e atrativamente para o médium, dotado, ao que lhe parece, de uma aptidão especial para as comunicações espontâneas desse gênero. Sem dúvida, pressentia também que ali encontraria uma simpatia particular, como outras encontrara em circunstâncias semelhantes. Sua família, estranha ao espiritismo, talvez antipática para essa crença, não acolheria sua revelação como poderia fazê-lo esse médium, né? Achando que ele estava, né, nas nuvens, e por ele ter tentado salvar ali outros tripulantes, por isso que a mãe o achava ali como mártir, né? E achando que isso salvou, que isso fez com que ele se salvasse como mártir, né? Tivesse numa posição ali melhor. Embora a morte remontasse a alguns dias, o espírito ainda lhe sentia todas as angústias. É evidente que não se dava conta de nenhum modo de sua situação. Acreditava-se ainda vivo, lutando contra as ondas, e todavia
fala de seu corpo como se estivesse separado dele, chama por socorro e diz que não quer morrer, e um instante depois fala da causa de sua morte, que a reconhece ser um castigo. Tudo isso denota a confusão de ideias que quase sempre segue-se às mortes violentas. 2 meses mais tarde, em 2 de fevereiro de 1864, se comunicou de novo, espontaneamente, pelo mesmo médium e lhe ditou o que segue. Nós sempre estamos colocando aqui, são sempre psicografias, é sempre escrita, né? Abre aspas. A piedade que tivestes por meus sofrimentos tão horríveis aliviou-me. Eu compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Sofro sempre, e se Deus permite que durante alguns momentos entreveja o fim de minha infelicidade, não é senão as preces de almas caridosas tocadas pela minha situação que devo esse abrandamento. Ó esperança, raio do céu, tão benigna és quando te sinto nascer em minha alma. Mas ai de mim, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem apagar essa lembrança da misericórdia. À noite, sempre à noite. A água, o ruído das vagas que vão engolir o meu corpo não são senão uma fraca imagem do horror que cerca o meu próprio espírito. Sou mais calmo quando posso estar perto de vós. Então ele sente ali as energias que ele recebe, ele fica mais calmo quando ele está ali próximo, né, do grupo espírita, próximo ali do médium. Sou mais calmo quando posso estar perto de vós, porque do mesmo modo que um terrível segredo depositado no seio de um amigo alivia aquele a quem oprimia, do mesmo modo a vossa piedade, motivada pela confidência de minha miséria, acalma o meu mal e repousa o meu espírito. Vossas preces me fazem bem, não mas recuseis. Então ele está falando aqui, né, de novo, pedindo as preces, não recusem, quer dizer, não deixem de fazer preces por mim, porque as preces fazem bem a ele. Não quero cair mais nesse horrível sonho que se faz realidade quando eu vejo. Tomai o lápis mais frequentemente. Isso me faz tanto bem em me comunicar por vós. Fecha aspas. Então ele pede para tomar o lápis para que ele possa escrever, né? Comunicação ali é pela escrita. Então aqui fechou as aspas. Daí a alguns dias, esse mesmo espírito, tendo sido evocado numa reunião espírita de Paris, foram-lhe dirigidas as perguntas seguintes, às quais respondeu por uma única e mesma comunicação e por um outro médium. O que vos levou a se manifestar espontaneamente ao primeiro médium pelo qual vos comunicastes? Quanto tempo fazia que estáveis morto quando vos manifestastes? Quando vos comunicastes, parecieis incertos se estáveis ainda morto ou vivo, e provastes toda a angústia de uma morte terrível. Agora, dai-vos melhor conta da vossa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Quereis nos dizer a sua causa? Isso será uma instrução para nós e um alívio para vós. Por essa confissão sincera, atraireis a misericórdia de Deus, que solicitaremos em nossas preces. Perdão. Resposta.
Parece impossível, à primeira vista, que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se constantemente no meio das vagas em fúria, das ondas, né, em fúria, e sentir sem cessar essa amargura, esse frio glacial que aumenta, que oprime o estômago. Mas para que serve sempre vos entreter com tais espetáculos? Não devo começar por obedecer às leis do reconhecimento em vos agradecendo a vós. Quer dizer, eu devo começar, né, em primeiro em vos agradecer, que tomais os meus tormentos num tal interesse. Quer dizer, não devo começar agradecendo a vocês por terem, né, me ajudado, com as preces, né, diminuindo os tormentos que ele sentia. Perguntais se me comuniquei muito tempo depois de minha morte? Não posso responder facilmente. Pensai e julgai em que horrível situação estou ainda. Entretanto, fui conduzido para junto do médium. Eu creio por uma vontade estranha à minha, quer dizer, ele foi conduzido junto ao médium e ele quer por uma vontade estranha dele, ou seja, ele foi levado. Ele sente que ele foi levado junto ao médium. E coisa impossível de me dar conta, eu me servi do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo do vosso neste momento, persuadido de que me pertence. Ou seja, ele não sabe como, mas ele se serviu do braço do médium do mesmo jeito que ele está se servindo do braço desse médium para poder escrever, somos como se aquele braço, aquela mão fosse dele. Sinto mesmo, nesse momento, que é um gozo bem grande, assim como uma consolação particular, que, logo vai cessar. Mas, ó meu Deus, teria uma confissão a fazer. Teria força para isso? Depois de muitos encorajamentos, o Espírito acrescentou: sou bem culpado. O que, sobretudo, me dá pena é que se crê que sou um mártir, mas não é nada disso. Numa precedente existência, fiz meter num saco várias vítimas e lançar ao mar. Orai por mim. Então, consideram ele um mártir porque ele salvou muitas pessoas, mas ele coloca aqui, numa outra existência, ele botava pessoas num saco, jogava no mar. Então ele entende, ele sabe por que ele está passando toda aquela situação. E aqui nós vemos instruções de São Luís sobre essa comunicação. Então nós vemos aqui o Espírito de São Luís explicando sobre esta comunicação. Esta confissão será para esse espírito uma causa de grande alívio, né? Ter confessado o que ele fez, né, na vida passada. Sim, ele foi bem culpado, mas a existência que acaba de deixar foi honrada. Era amado e estimado por seus chefes. Foi o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de retornar à Terra, onde quis ser humano tanto quanto foi cruel, né? Onde ele quis ser humano, ser bondoso tanto quanto ele foi cruel numa vida passada. O devotamento do qual deu provas era uma reparação, mas lhe era necessário resgatar faltas passadas por uma última expiação, a da morte cruel que sofreu. Ele mesmo quis se purificar, sofrendo as torturas que fizera outros sofrerem. E notai que uma ideia o perseguia, o lamento de ver que se lhe considerava como um mártir. Crede que lhe será tido em conta esse sentimento de humildade, né? De ele não aceitar ser considerado um mártir. Isso já é um sentimento de humildade e isso será levado em conta a favor dele. Doravante,
deixou o caminho de expiação para entrar no de reabilitação. Por vossas preces, podeis sustentá-lo e fazê-lo caminhar mais firme e mais seguro. Então a gente vê aqui São Luís colocando também a importância da prece e que eles ali fazendo prece para ajudá-lo, ele vai poder se melhorar, ele vai poder aprender e melhorar de uma forma mais rápida. E agora nós vamos para François Riquier. François Riquier, homem muito comum, era um velho avarento e solteirão morto em... E aqui eles põem pontinhos. Em 1857, deixando uma fortuna bastante considerável aos colaterais, né? Ele não tinha descendentes diretos, aos descendentes indiretos. Outrora, foi o senhorio de uma senhora que depois o esquecera totalmente, e ignorando mesmo se ainda estava neste mundo. Em 1862, a filha dessa senhora, que estava sujeita a crises de catalepsia, seguidas de um sono magnético espontâneo, e que, por outro lado, era muito boa médium escrevente, viu em seu sonho o senhor Riquier, que, disse ela, queria dirigir-se à sua mãe. Alguns dias depois, uma vez que se manifestara espontaneamente e testemunhar o desejo de falar a essa senhora, teve-se com ele a seguinte conversa. Pergunta: que quereis de nós? Resposta: meu dinheiro, que me tomaram todos miseráveis a fim de o repartirem. Venderam as minhas quintas, as minhas casas, tudo, para os repartirem. Dilapidaram os meus bens, como se não fossem mais meus. Fazei-me que se faça justiça, porque eles não escutam, e não quero ver mais tais infelizes. Dizem que eu era usurário, e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem devolver se acham que foi mal adquirido? Pergunta: mas estás morto, meu homenzinho. Não tendes mais necessidade de dinheiro. Pedi a Deus para ter uma nova existência pobre, para expiar a avareza desta. Resposta: não, eu não poderia mais viver pobre. É necessário meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de ter outra vida, uma vez que vivo o presente, a presente vida. Pergunta, abre aspas aqui. Aliás, abre parênteses. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de conduzi-lo à realidade. Fecha parênteses. Sofreis? Resposta: sim, eu sofro torturas piores do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida, que foi um motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que é necessário ajudar-me a sair desse miserável estado. Pergunta: oraremos por vós. Resposta: obrigado. Orai para que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois sem isso jamais poderei me arrepender. Adeus e obrigado. Assinado François Riquier, Rua de la Charité, número 14. E aqui nós vemos uma nota, do Kardec. É bastante curioso ver esse espírito dar o seu endereço, como se estivesse ainda vivo. A senhora que o ignorava apressou-se em ir verificá-lo e ficou muito surpresa em ver que a casa indicada fora bem a última que ele habitara. Assim, depois de 5 anos, ele se achava ainda na ansiedade, terrível para um avaro, de ver os seus didos entre os seus herdeiros. A evocação, sem dúvida, provocada por um bom espírito,
teve por efeito fazê-lo compreender a sua posição e dispô-lo ao arrependimento. Então a gente vai ver que todas essas situações, todas essas colocações são importantes para que esses espíritos possam receber socorro, né, possam pedir por orações e receber essas orações, e que possam ser auxiliados para o arrependimento, para poderem traçar, né, e montar uma nova reencarnação. Nós paramos por aqui, né, e continuaremos no nosso próximo estudo. Até lá!